101,9 em Arapiraca. Um grande e afetuoso abraço a todos os ouvintes e a todas as ouvintes do 12 e 10 Notícias, nesta terça-feira, dia 24 de abril. Gente, eu confesso aos senhores e às senhoras que eu praticamente não dormi de ontem para hoje, porque tem sido intenso o debate entre colegas, operadores do direito, e olha, operadores do direito, considerando aqui advogados, Ministério Público, Judiciário, sobre a prisão da jornalista Maria Aparecida. Eu ontem à noite ainda, com todas as dúvidas, né, que suscitam um processo em segredo de justiça, eu confesso que não sei por que segredo de justiça, essa história termina não ajudando absolutamente nada, numa justiça que já é tão pouco transparente. O segredo de justiça, nesse caso, não ajuda a entendermos o que aconteceu ou o que acontece nesse caso especificamente. Eu tenho conversado com todo mundo. Existe praticamente uma unanimidade. Só uma pessoa, eu não vou aqui citar o caso, nem dessa pessoa que acha que a prisão era devida, mas é quase que uma unanimidade. A prisão de Maria Aparecida, enfim, era absolutamente ilegal. Não caberia, nesse caso, prisão preventiva. Eu não vou opinar sobre isso, mas vou questionar sempre. Existe essa crença de que decisão judicial se cumpre e se recorre, mas há de se discutir, sim. Digo aos senhores e às senhoras, eu particularmente sou radicalmente contra e crítico a qualquer forma de corporativismo. Uma coisa é a solidariedade. E a solidariedade transcende categorias profissionais, transcende funções do Estado. É apenas uma ligação fundamental entre cada cidadão. As pessoas se movem pela solidariedade, pela empatia, quando assim são estimuladas. E eu sou naturalmente empático. É da minha essência. Eu acho que uma das razões do atraso no Brasil perdurar tanto, de sermos um país que não consegue avançar, sempre ali emperrado, é o tal do corporativismo. Mas vamos em frente. Isso faz de nós, brasileiros, infelizmente, um país muito pobre do ponto de vista civilizatório. E olha, que nós somos, sim, um país fantástico, com uma potencialidade imensa. Mas precisamos romper com essas miudezas, essas coisas que efetivamente terminam transformando, enfim, os que podem em mais poderosos e os que não podem, vítimas de tais poderosos. Não faço aqui a vitimização de ninguém, nem tampouco da própria Maria Aparecida. O que eu saí indagando das pessoas para quem eu liguei, operadores do direito, a quem eu respeito, ou essas pessoas que me ligaram, porque foi, sem dúvida nenhuma, uma troca de telefonemas desde ontem à noite, repito, do começo da noite, e seguindo hoje de manhã, desde cedo que eu converso com pessoas, inclusive de fora aqui do estado de Alagoas, pessoas que conheciam e conhecem o conteúdo do processo, que é por calúnia, tá certo? É um processo que originou-se em 2015, numa representação feita pelo então secretário de Segurança Pública, hoje Procurador-Geral de Justiça. Ele era promotor, enfim, e ocupou, bem sabemos, o cargo de secretário de Defesa Social, depois de Segurança Pública, contra Maria Aparecida, por calúnia. A questão é, crimes de calúnia possibilitam prisão preventiva? É geral? Não. Todo mundo diz que não, inclusive essa pessoa que afirmou, que considerava que a possibilidade da prisão dela era viável do ponto de vista legal. A gente sabe que essa história da legalidade é sempre relativa num país como o Brasil, onde o direito é uma mixórdia, onde o direito é uma barafunda, uma coisa confusa, em que a hermenêutica, como definiu ontem um advogado com quem eu conversei, e olha, muito antes de aparecer esse caso, ele diz, olha, você usa muito a história da hermenêutica, brincando, mas nós, advogados, chamamos a hermenêutica aqui no Brasil de eumenêutica. Eumenêutica, porque cada um tem a sua. É como um umbigo. Isso não está correto, isso é injusto. Vamos recorrer. Gente, existem coisas que são graves demais.
A prisão de uma pessoa preventivamente, enfim, mesmo que se desfaça essa prisão hoje, não era isso, havia coação de testemunhas. Que testemunhas são essas? Não, porque tem um segredo de justiça, não poderia ser, enfim, explicitado isso. Imaginar que uma jornalista, ou enfim, uma pessoa que tem um canal no YouTube possa ser uma ameaça pessoal, física, por exemplo, ao Procurador-Geral de Justiça, Alfredo Gaspar de Mendonça. E eu, sinceramente, não creio que ele, doutor Alfredo Gaspar de Mendonça, tenha sido uma voz ativa nesse pedido de prisão. Mas, evidentemente, isso precisa ser dito por ele, tá certo? Não estou fazendo a defesa dele aqui, mas, evidentemente, quando o Ministério Público, que foi o caso, pede a prisão preventiva por coação de testemunhas, ou no caso do Procurador-Geral de Justiça, que é o autor dessa representação que gerou o processo, há de se imaginar que, de alguma forma, ele poderia ter evitado isso. Não sei. Ele é que tem de explicar essa história, sinceramente, que eu acho lamentável, absolutamente evitável, tá certo? E digo mais, eu estou afirmando com a convicção de que o corporativismo é um câncer no Brasil, um câncer. E há algumas instituições e algumas categorias profissionais que são ainda mais corporativas. Deixo claro, cada um de nós, jornalistas ou não jornalistas, tem de assumir a responsabilidade pelo que é dito publicamente. Ora, há conversas de bar, de ambiente de trabalho, com colegas, que a gente diz coisas que evidentemente não temos como provar, mas que formamos convicções, nós somos assim, todos os seres humanos. Mas quando você passa isso para a opinião pública, você tem de provar. Então os processos judiciais existem para isso, inclusive os processos de calúnia. Agora, daí gerar uma prisão preventiva, nessa circunstância, eu não ouvi, gente, ninguém dizer que isso era plausível. Repito, ouvi esta afirmação, inclusive, de pessoas que leram o processo, que ingressaram, inclusive, no site ou no blog que a Maria Aparecida mantém, chegando sempre a essa mesma conclusão. Não era, não seria e não será caso de prisão preventiva. Essa história, até onde eu sei, vai ganhar uma repercussão nacional. É inevitável, porque é um caso, me parece, muito peculiar. Estamos falando de prisão preventiva. Prisão preventiva para um crime de calúnia. Ah, não foi por crime de calúnia, foi por coação de autoridade ou coação de testemunha. Gente, isso é uma forçação de barra, assim vai parecendo evidente para todo mundo. A quem eu ouvi, repito, de desembargador, a integrantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, advogados vários, e todos, advogados inclusive, que já processaram em nome de seus clientes a própria Maria Aparecida, que é um personagem conhecida, enfim, no meio, por conta dessas declarações contundentes, enfim, é um papel que ela faz. Eu particularmente tenho o meu, ela tem o dela, e eu respondo por aquilo que eu faço. Ela há de responder por aquilo que ela faz. Mas independentemente disso, vai ficando claro e evidente que foi uma forçação de barra, a expressão que eu ouvi demais. Me perdoe se parece uma expressão banal, chula, mas é exatamente o que eu ouvi. O caso da prisão preventiva da Maria Aparecida é forçação de barra. E tudo é lamentável nesse episódio, principalmente porque respinga, né, no Procurador-Geral de Justiça, Alfredo Gaspar de Mendonça, e, claro, ele há de se manifestar publicamente sobre isso. O que eu recebi de comentários até agora é impressionante, e já deletei um monte. Imagine a quantidade de comentários que eu deletei, porque as redes sociais são isso, né? O território do ódio, o território do rancor, das frustrações, etc. Tudo que a gente sabe. Mas, evidentemente, até porque se comete injustiças com outras pessoas.
com outras pessoas, comentários terríveis sobre outras pessoas que efetivamente estariam envolvidos nessa história. Quem tem de responder sobre isso, evidentemente, são as instituições. Se recorre sim, mas também se discute, e por que não? Que história é essa? Não estamos falando aqui de credos, dogmas religiosos, em que os teístas, os crentes, haverão de defender sem nenhuma capacidade de contra-argumentação. A fé é um outro território. O direito não pode ser um território da fé. Tem de ser da argumentação mais racional, ainda que não seja, não é e nunca será ciência. Ciência é outro papo, mas independentemente disso, o direito não pode ser, cada um tem a sua sentença, cada cabeça é uma sentença. É lindo isso, do ponto de vista do dito popular. Mas isso não faz um país civilizado. É preciso que haja um padrão e que as leis valham para todo mundo. Para todo mundo. Inclusive para quem decide sobre elas. Porque quem decide tem de ter uma interpretação muito própria, pessoal, porque, evidentemente, eu, na condição de autoridade, sou eu quem resolvo e decido. Gente, não é assim. É muito complicado. Eu recebi, inclusive, comentários falando sobre a história do abuso de autoridade, enfim, seja do Ministério Público, seja do Judiciário, e tem aquele projeto tramitando lá no Congresso Nacional que não avançou, etc. e tal. E olha, é importante ressaltar, um juiz não pode ter medo de decidir. O integrante do Ministério Público não pode ter medo de denunciar, quando embasado em fatos concretos, em indícios fortes e naquilo que pressupõe a lei. Mas não pode também, por uma questão corporativa, ou seja lá o que for, não sei se é o caso, não tenho condições de avaliar. O que eu estou expondo aqui é o que eu ouvi e ouço desde ontem. E vou repetir a frase, é uma forçação de barra essa prisão preventiva da Maria Aparecida. É uma pena, é lamentável, mas, claro, isso terá, sem dúvida nenhuma, uma repercussão em nível nacional. Já tem a Federação Nacional de Jornalistas, já foi comunicado sobre o fato, e outras entidades, né? Organizações de defesa dos direitos humanos. E isso, claro, vai ter um desdobramento, claro, e tudo que a gente faz, né? A gente tem de ter responsabilidade pelo que faz. E aí, vamos ver o desdobramento dessa história. Só que eu acho, viu, gente, como isso seria evitável. Não tem um processo? Julga! Julgue o processo. Não existe o processo? Julgue-se o processo. Eu estou falando aqui de uma representação de 2015. Eu enfrentei, no primeiro grau, um processo contra mim e em menos de um ano, eu estava condenado no primeiro grau. Recorri e consegui anular a sentença. No recurso, tudo bem. Menos de um ano, eu estou falando aqui em 3 anos. 3 anos, quer dizer, escolhe-se até aquilo que vai se julgar ou não. Ou isso aqui, vamos lá, vamos nessa. E aí entra, no caso específico a que eu me referi, a história do corporativismo. Era um magistrado que me processava, dizia, não foi, eu julgo como qualquer outro caso. Não julga, nós somos tribalistas. Temos de avançar e superar essa fase primitiva do homem. Os seres tribais que nós somos, nós devemos superar essa fase para que possamos crescer como país, crescer como civilização. Que se julgue, que a sentença, seja qual for, depois do recurso, de transitado e julgado, que seja cumprido. Vamos lá, tudo bem. Esse é o caminho. Agora, daí, gente, a resolver por atalhos, né, a prisão de uma pessoa, enfim, independentemente de qualquer coisa. Como dizia um amigo meu, agora há pouco, operador de direito, uma pessoa respeitabilíssima, tá? Estamos falando de uma mulher de 68 anos de idade, independentemente de qualquer coisa. Ela tem de ter responsabilidade pelo que fez, pelo que faz, pelo que diz, pelo que escreve. Todos nós temos.
profissionais de imprensa ou não. Inclusive aqueles que fazem das redes sociais um esgoto. E são muitas as pessoas que fazem das redes sociais um esgoto. Isso de alguma forma precisa sim ter uma contenção. Só gera mais ódio, só gera mais desentendimento, só gera mais injustiça. Agora, quem não pode gerar injustiça, e eu não sei se é o caso, é a justiça. Aí não pode, não deve. E se acontece, há os caminhos, enfim, legais para se percorrer, que assim seja. Pensem numa coisa lamentável, mas como disse esse advogado com quem eu conversei ontem, nós somos o país da eumenêutica. Eu. Que triste, que pobre, que miséria intelectual. A gente volta daqui a pouco.